bobo é uma das figuras mais intrigantes em todo o mundo, desde os séculos passados, sempre levando alegria por onde passa. Observamos a tolice nas pessoas e no mundo ao nosso redor, até exibimos voluntariamente em nós mesmos. É um dos arquétipos mais antigos, uma herança universal desde o momento do nascimento. Muitos de nós sentimos a falta do tolo, do bobo em nossas vidas. Vivemos em um ritmo frenético e nos levamos muito a sério, tentando nos encaixar em um mundo que valoriza a eficiência e a produtividade, muitas vezes nos tornando meras engrenagens em uma máquina. Lendo um dos livros do autor Robert Kiyosaki, encontrei uma expressão bem interessante: a corrida dos ratos. É uma metáfora que descreve a sensação de estar preso em uma rotina frenética e estressante, semelhante ao comportamento observado nos ratos em um labirinto, onde eles correm sem rumo, em busca de algo que muitas vezes parece inalcançável. Nessa corrida, vemos muitas pessoas presas em empregos exigentes, onde trabalham longas horas para subir na escada corporativa ou para manter um certo padrão de vida. Essa corrida é impulsionada pela cultura do consumismo, da comparação e da competição, onde o valor de uma pessoa é muitas vezes medido pelo que ela possui ou pelo seu status social. E mesmo quando alcançam seus objetivos materiais, ainda se sentem vazias. Na nossa sociedade atual, o tolo é um termo usado de forma pejorativa, que geralmente descreve alguém que age ou pensa de maneira ingênua, estúpida ou imprudente. A pessoa tola também pode ser vista como alguém que faz escolhas irracionais, age sem pensar nas consequências ou é facilmente enganada. Na época dos reis, o arquétipo do tolo desempenhava papéis significativos na sociedade, tanto na vida real quanto na literatura e na arte da época. Os tolos na corte dos reis eram conhecidos como bobos da corte e tinham uma função de entreter a realeza e os nobres com sua sagacidade, humor e comportamento excêntrico. Apesar de sua aparência de tolice, os bobos da corte muitas vezes exerciam uma influência peculiar sobre os monarcas e a corte, pois podiam expressar verdades inconvenientes de maneira indireta, algo que outros não podiam fazer sem consequências. Além disso, na literatura e na arte da época, o tolo muitas vezes parecia como um personagem emblemático em histórias, peças de teatro e pinturas. Ele poderia ser retratado como um herói ingênuo, que enfrentava desafios aparentemente impossíveis com uma mistura de bravura e tolice. Às vezes esquecemos que a brincadeira é uma necessidade fundamental do ser humano. Quando perdemos a capacidade de espontaneidade por conta de estar entediado ou exausto, uma solução interessante para isso seria dar espaço ao arquétipo do tolo em nossas vidas. Para manter um equilíbrio saudável e não se tornar excessivamente tolo e irresponsável, também precisamos desenvolver o arquétipo do sábio. O sábio reconhece os limites de seu conhecimento e pode rir de si mesmo de vez em quando, encontrando assim um ponto de equilíbrio entre ser sério e ter uma perspectiva leve sobre a vida. Os arquétipos são padrões universais e primordiais de pensamento, comportamento e imagens presentes no inconsciente coletivo da humanidade. O arquétipo do tolo representa aquele aspecto ingênuo, impossível, inconsciente e muitas vezes irresponsável da psique humana. Vemos isso muito bem representado nas histórias folclóricas que tem aqui mesmo no Brasil. Porém, apesar da sua aparente estupidez, ele também pode representar uma sabedoria intuitiva e uma conexão com o inconsciente coletivo. Na jornada do herói, um conceito desenvolvido por Joseph Campbell, um tolo muitas vezes representa o primeiro estágio da jornada, onde o herói é chamado para aventuras além do mundo conhecido, mas ainda não tem plena consciência dos desafios e perigos que enfrentará. Jung via o arquétipo do tolo como uma parte essencial da psique humana, representando não só a ingenuidade e a irresponsabilidade, mas também a criatividade, a intuição e a busca pelo novo. O tolo muitas vezes é retratado como alguém que vê o mundo de forma simples e inocente. Charlie Chaplin, um dos mais icônicos comediantes e cineastas do século XX,
é frequentemente associada ao papel do tolo em suas obras. Em seus filmes, ele interpretava personagens que, apesar das adversidades, mantinham uma visão otimista da vida. Isso nos leva a refletir sobre como a inocência e a simplicidade podem ser fontes de sabedoria em um mundo complexo. Os arquétipos não são meras peças de um sistema mecânico. Eles são, ao invés disso, fragmentos intrínsecos da própria essência da vida. Imagens que estão profundamente conectadas ao indivíduo vivo por meio da ponte das emoções. A complexidade do arquétipo do tolo é evidente, pois várias características são atribuídas a ele. É descrito como lento, inarticulado, incapaz de se adequar aos padrões convencionais de comportamento. Ao mesmo tempo, é dotado de uma simplicidade natural e de uma inocência de coração. Existem dois tipos de tolos: o tolo natural, desprovido de consciência social, que ocasionalmente proclama a verdade sem dar conta das convenções sociais, e o tolo profissional, na qual sua função é tornar verdades ásperas mais palatáveis, camuflando com um pouco de humor e sagacidade. Enquanto um segue o seu coração, o outro segue a sua mente. Surpreendentemente, os maiores tolos muitas vezes revelam-se mais inteligentes do que aqueles que os ridicularizam. O tolo é destemido ao expressar a verdade, e na verdade, o grande segredo do tolo bem-sucedido é que ele não é tolo de maneira alguma. O tolo, o palhaço e o trapaceiro compartilham características semelhantes, porque eles são fontes de humor. No entanto, há uma dualidade em suas personas, entre tolice e não tolice, ordem e caos. O que pode parecer uma simples piada pode conter um aviso profundo. Esses personagens são mestres na arte de subverter as expectativas e desafiar as convenções sociais, muitas vezes revelando verdades ocultas através de sua comédia. Suas piadas nos fazem rir, mas também nos convidam a refletir sobre questões mais profundas, como a natureza da verdade, da moralidade e da condição humana. Embora possam parecer bobos ou irresponsáveis à primeira vista, o tolo, o palhaço e o trapaceiro frequentemente desempenham papéis complexos na sociedade, atuando como espelhos de nossas próprias contradições e hipocrisias. Em última análise, eles nos ensinam que nem tudo é o que parece ser, e que é importante olhar além das aparências para descobrir a verdade. A associação contraditória entre comédia e transtornos mentais como depressão e ansiedade é conhecida como o paradoxo do palhaço triste, onde a comédia pode agir como um mecanismo de defesa para remover sentimentos suprimidos de raiva e agressão. As pessoas podem responder com risos ao palhaço, mas pode abrigar sentimentos de pena, medo ou repulsa. O palhaço tem que sacrificar o seu bem-estar sempre que tiver que colocar a mesma cara e interpretar o mesmo personagem. Essa unilateralidade pode afetar mentalmente e o palhaço lentamente se vê envolvido por sua sombra, o lado escuro da sua personalidade. Esse aspecto mais sombrio do palhaço maligno é melhor retratado no filme O Coringa, um dos personagens mais conhecidos na cultura popular. Enquanto o trapaceiro busca enganar os outros e rir deles, ele se diverte em se envolver no que os alemães chamam de alegria ao dano, na qual se obtém prazer ao testemunhar fracassos e humilhações de outra pessoa. Um trapaceiro pode consolar os outros quando falham e esconder internamente que ele sente alegria por isso. Nos dias atuais, a psicologia social estuda tudo isso como um aspecto do comportamento social humano, que seria uma espécie de estudo da mentira, da manipulação e da falsa apresentação de si mesmo. Por outro lado, o tolo não está interessado em rir de uma pessoa, mas sim rir com ela. O tolo não busca acumular riquezas ou poder, mas sim cultivar um estado de espírito despojado de preocupações excessivas. Sua mente encontra satisfação nas pequenas alegrias do cotidiano. Ele não se deixa levar pelas pressões sociais ou pelas demandas da vida moderna, optando por uma existência mais simples e autêntica. A sabedoria do tolo não está na acumulação de conhecimento ou na conquista de objetivos grandiosos, mas sim na capacidade de encontrar significado nas coisas mais simples da vida. O tolo não se preocupa com o julgamento dos outros ou com as expectativas da sociedade. Ele vive de acordo com seus próprios termos,
seguindo o ritmo natural da vida e confiando no fluxo do universo. À medida que exploramos o universo do tolo, somos confrontados com sua natureza dual e suas profundas ramificações na experiência humana. Ele nos lembra da importância de manter uma dose saudável de humor e leveza, mesmo diante dos desafios mais árduos. Nos alerta a não levar uma vida e a nós mesmos tão a sério, mas abraçar a imperfeição e a aventura com alegria e coragem. Ele nos desafia a questionar as normas estabelecidas, a pensar fora da caixa e a abraçar a criatividade. Como já dizia o filósofo Alan Watts, a única maneira de fazer com que a vida tenha sentido é dançar ao som da própria música. Isso significa que cada pessoa deve viver de acordo com a sua própria natureza, valores e paixões, em vez de tentar se encaixar em expectativas de outras pessoas. Espero que todos possam honrar o tolo que habita dentro de cada um de nós e encontrar uma inspiração em sua coragem e sua capacidade de viver plenamente, mesmo diante das incertezas da vida. Comente aí o que você achou desse vídeo e deixe nos comentários algumas sugestões do que vocês querem ver aqui no canal.